A Turquia está cercada por guerras, mas é isso que causa suas dificuldades? Esta é a Turquia. Ela está localizada na Ásia, embora muito próxima da Europa, com uma pequena parte de seu território, a Trácia Oriental, sendo de fato europeia, e não está indo muito bem. A liberdade política diminui rapidamente, a inflação explode e a moeda deles se desvaloriza muito. Ao dar um zoom para fora no mapa, percebemos parte do problema. A Turquia está cercada por conflitos ao norte, pela invasão russa da Ucrânia a leste e pela ocupação russa da Abcásia e Ossétia do Sul na Geórgia, além da interferência no governo local. Ainda a leste, a guerra interminável entre Armênia e Azerbaijão por Nagorno-Karabakh. Ao sul, temos um completo caos, com a guerra civil da Síria e mudança de governo, e depois Israel bombardeando as usinas nucleares do Irã, além de sitiar e invadir o Líbano e Gaza. Até Chipre, pequena ilha ao sul, sofre com a divisão constante. O norte é protetorado turco e o sul é o Chipre propriamente dito. Esses não são os motivos diretos para as crises da Turquia, mas também não ajudam. Então, neste vídeo, quero entender exatamente como eles estão afetando a situação deste país. Vamos começar resumindo cada um desses conflitos vizinhos para que possamos entender como realmente é viver no que eu acho que você poderia chamar de um bairro difícil. Ao norte ocorre a guerra na Ucrânia. A invasão russa em larga escala iniciou em 2022 e persiste. Além disso, eles já anexaram a Crimeia antes. A Turquia não compartilha uma fronteira terrestre com a Ucrânia, mas os dois países ficam frente a frente através do Mar Negro. Esse mar é muito importante. É por onde passa o comércio turco, onde sua marinha opera e onde a presença crescente da Rússia ameaça diretamente a influência da Turquia. Frotas comerciais ucranianas ou russas devem passar por Istambul e Dardanelos para acessar o restante do mundo. Isso envolve necessariamente a Turquia nessa questão. Mais adiante nesse mesmo arco, a Rússia ocupa partes da Geórgia, Abcásia e Ossétia do Sul. Essas regiões são controladas por Moscou desde 2008. Para a Turquia, a Geórgia é um parceiro regional relevante. É parte do corredor para o Cáucaso, na Ásia Central, onde a Turquia espera encontrar e comercializar com seus países irmãos de nações túrquicas. Mas as tropas russas do outro lado das montanhas limitam até onde a Turquia pode expandir sua influência. A leste ocorre o antigo conflito entre a Armênia e Azerbaijão por Nagorno-Karabakh. A Turquia apoia fortemente o Azerbaijão cultural, política e militarmente, ou seja, está sempre contra a Armênia. A aliança opõe a Turquia diretamente à Armênia e, indiretamente, à Rússia, tradicional aliada dos armênios. Mesmo quando os combates diminuem, como agora, a tensão nunca desaparece de verdade. Indo para o sul, a guerra civil síria ainda está latente, por assim dizer. Ela começou em 2011 e devastou um país inteiro, sendo também desastrosa para a Turquia. Milhões de refugiados sírios cruzaram a fronteira, seja para ficar na Turquia ou tentar chegar à Europa. E as tropas turcas intervieram repetidamente para criar zonas de proteção ou combater milícias curdas ao longo das fronteiras, que são militarizadas, instáveis e caras de controlar. Além da Síria, mais ao sul e sudeste, há o conflito entre Israel e Irã, que volta à tona a cada poucos meses. Israel ataca alvos iranianos na Síria e Líbano, o Irã financia milícias, e Israel segue atacando, invadindo e bloqueando Gaza. Esses conflitos não estão exatamente na porta da Turquia, mas influenciam a política regional, e a Turquia integra esse cenário. Quando Irã e Israel trocam ataques ou Gaza está em chamas, a Turquia entra no debate, seja diplomática ou economicamente. Depois, Chipre, conflito congelado desde 1974. A ilha está dividida entre o sul cipriota grego, reconhecido internacionalmente como Chipre propriamente dito e fazendo parte da União Europeia, e o norte controlado pela Turquia, reconhecido apenas por Ankara. A presença da Turquia lá mantém as relações com a Grécia e a União Europeia bastante tensas, além de aumentar seus gastos militares. E falando da Grécia, a relação da Turquia com ela é marcada por disputas intermináveis sobre espaço aéreo, ilhas, fronteiras marítimas e direitos de perfuração no mar Egeu e no Mediterrâneo Oriental. Ambos os lados frequentemente enviam caças, navegam com navios de guerra próximos uns dos outros e trocam advertências. E por fim, há o conflito interno curdo em andamento, que mencionei anteriormente na descrição sobre a Síria. Inclui Turquia, Iraque e Síria,
O Partido dos Trabalhadores do Kurdistão Curdo tem, sem dúvida, travado um tipo de insurgência dentro da Turquia há décadas. E a presença do grupo em países vizinhos arrasta a Turquia para repetidas operações militares além da fronteira. Porque eles também escolhem vê-los como inimigos. Juntando tudo isso, a Turquia está essencialmente cercada por zonas de instabilidade. Mas para entender o quanto essa posição realmente influencia o que está acontecendo com o país, precisamos analisar isso e entender o que está acontecendo dentro do país. Por anos, a Turquia foi considerada uma potência regional em ascensão, ponte entre Europa e Ásia, com economia em crescimento e política externa confiante. Mas essa imagem vem se desfazendo. Politicamente, a Turquia se tornou mais autoritária. As eleições continuam, mas o jogo está longe de ser justo. Políticos da oposição enfrentam prisões, julgamentos, jornalistas também são presos e veículos de mídia que criticam o governo são fechados ou assumidos por aliados. O judiciário foi politizado, protestos são frequentemente reprimidos, muitos cidadãos sentem que já não têm muita voz. A Turquia, antes modelo democrático para o mundo muçulmano, agora se aproxima de uma autocracia eleita. E, economicamente, as coisas pioraram ainda mais. A inflação oficial chegou a cerca de 33 no fim de 2025, mas muitos turcos afirmam que parece bem maior. Os preços de bens básicos como pão, aluguel e combustível dispararam. A lira turca perdeu muito valor nos últimos anos. As economias das pessoas evaporaram e os salários não acompanharam. Por quê? Em parte por instabilidade global, mas também por má gestão interna. A política econômica do governo frequentemente contrariou a lógica convencional. Eles mantêm as taxas de juros baixas mesmo com a inflação subindo, buscam crescimento através da expansão do crédito e interferem na independência do Banco Central. Isso leva à perda de confiança dos investidores, saída de capital estrangeiro e queda da moeda. Nesse período, a corrupção teria aumentado, instituições independentes foram esvaziadas e o Estado de Direito enfraqueceu. A combinação de todos esses fatores torna a economia bastante frágil e, além de tudo isso, há uma grande pressão social. Milhões de refugiados, principalmente da Síria, aumentam a pressão sobre moradia, empregos e serviços públicos. O desemprego jovem é alto e muitos turcos educados estão saindo do país por melhores oportunidades. Não é por acaso que a Alemanha tem ao menos 3 milhões de turcos. E essa última questão está diretamente ligada a uma das coisas que está acontecendo bem na porta deles, a Guerra Civil Síria. E os outros conflitos afetam a Turquia do mesmo jeito? Vamos ver primeiro sobre a guerra na Ucrânia. Não está na fronteira da Turquia, mas afeta de perto. O Mar Negro, antes tranquilo, virou zona militar sob controle da Marinha Russa, ameaçando rotas comerciais. Exportações de grãos turcos, seguro marítimo e rotas de navegação sofrem interrupções. A Turquia precisa se equilibrar, faz parte da OTAN e, assim, se opõe oficialmente à invasão russa. Ao mesmo tempo, dependem muito da Rússia para gás, comércio e turismo. Eles já compraram armas russas antes, então Ankara equilibra a venda de drones à Ucrânia e o diálogo com Moscou. Esse tipo de malabarismo gera incerteza, reduz o investimento estrangeiro e dificulta os laços da Turquia com o Oriente e Ocidente. É como se eles não conseguissem se comprometer com nenhum dos lados, e você pensaria que talvez pudessem ao menos lucrar com isso, mas não parece que conseguem. Na Geórgia, a ocupação russa da Abcásia e Ossétia do Sul impede as ambições turcas no Cáucaso. A Turquia busca ser corredor comercial e energético para a Ásia Central, mas há tropas russas do outro lado da fronteira. Cada oleoduto e projeto ferroviário se tornam mais arriscados. E isso depende não só do relacionamento deles com as potências do Cáucaso, mas também com a Rússia ali perto. O conflito de Nagorno-Karabakh entre Armênia e Azerbaijão é um dos poucos em que a Turquia pode se dizer vitoriosa. Acho que sim, já que seu aliado, o Azerbaijão, saiu fortalecido, mas até essa vitória vem com custos. A Turquia investiu apoio militar e dinheiro em Baku e atrelou seu destino a uma região volátil, onde outro conflito pode facilmente arrastá-la de volta. Eles mantêm uma relação muito tensa e negativa com a Armênia e o apoio ao Azerbaijão custa à Turquia anualmente. A guerra civil síria, como vimos, foi a pior. Milhões de refugiados foram para a Turquia. Isso faz da Turquia o maior país anfitrião de refugiados do mundo. Esse é um grande esforço humanitário, mas também uma pressão política e econômica, o que causa ressentimento em muitos turcos. As operações constantes da Turquia no norte da Síria custaram bilhões. O exército controla áreas ali, tentando repelir as milícias curdas que considera inimigas.
Os combates seguem, ataques transfronteiriços persistem e as relações com Estados Unidos da América e Rússia são complicadas pelo apoio deles na Síria. Porque o apoio nem sempre é compatível, ou na verdade quase nunca é. É meio que uma repetição da situação da Ucrânia. Mais ao sul, em Gaza, no Líbano e em Ren. Cada ataque de Israel causa um grande impacto na Turquia. O governo gosta de se posicionar como defensor dos direitos dos palestinos, mas essa postura não se traduziu realmente em ações. E, ao mesmo tempo, isso pode tensionar os laços com alguns aliados ocidentais ou investidores de países do Golfo. Os preços da energia disparam quando guerras regionais eclodem, e isso afeta a já frágil economia da Turquia. E mesmo que esteja meio que congelada no tempo, a disputa em Chipre também é uma tensão constante. Para ser justo, essa é uma responsabilidade exclusiva da Turquia. Bem, quase exclusiva. Eles ainda não reconhecem a República de Chipre, membro da União Europeia, o que acabou bloqueando parte das relações com a União Europeia. O impasse sobre as fronteiras marítimas e a exploração de gás levou a sanções, ameaças e cooperação limitada. Tudo isso parece ter a ver com o fato de Chipre ser uma nação atlântica, essencialmente grega em cultura, e o governo da Turquia não gostar da Grécia. Os dois aliados da OTAN estão presos em uma das rivalidades mais antigas do mundo. Toda vez que um jato turco voa perto de uma ilha grega ou uma patrulha grega entra em águas disputadas, a mídia de ambos os países reage com indignação. A Turquia gasta bilhões para manter a prontidão militar na região, dinheiro que poderia ser usado em outras áreas. A Grécia faz o mesmo. Muitos atribuíram parte da crise financeira à obsessão por gastos militares excessivos, superiores a 3% do produto interno bruto, e por fim, o conflito curdo dentro da Turquia. A questão curda continua sem solução. A Turquia vê o Partido Curdo como inimigo, e algumas ações hostis, por parte deles, contribuem para dilacerar o tecido interno da sociedade. Se quiser, e todos esses conflitos à sua porta somam um enorme estresse. Eles são a principal causa dos problemas da Turquia? Provavelmente não. A crise econômica da Turquia não começou por causa da guerra na Ucrânia ou dos combates na Síria, ela começou por causa de anos de má gestão econômica. A erosão da democracia também não veio de guerras estrangeiras, mas de escolhas internas enquanto o poder se concentrava. O que as guerras fazem é piorar todas as fraquezas já existentes da Turquia. Elas funcionam como multiplicadores de estresse. Economias frágeis sofrem mais com crises de refugiados quando a diplomacia já está sobrecarregada. Cada escalada regional soa ameaçadora. E quando seu governo está focado em influência externa e demonstração militar, sobra menos energia para reformas internas. A vizinhança da Turquia se assemelha a um mar tempestuoso. Acho que depende da habilidade do capitão garantir se vão passar por isso ilesos. Então acho que temos que esperar para ver se eles conseguem reverter a situação. Muito obrigado por assistir a este vídeo, obrigado aos meus apoiadores pelo apoio direto e nos vemos na próxima vez para mais conhecimento geral.